Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 15 até o versículo 25. Aliás, corrigindo aqui, do versículo 14 ao versículo 25. Romanos 7, de 14 até o verso 25. Se você achou, diga um amém. Todo mundo acordado, graças a bom Deus. Acompanhe comigo a leitura, querido. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Nosso Deus, nós rogamos a Tua bênção sobre nós nessa hora. Senhor, lemos a Tua palavra, e eu peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito ilumine nossa mente, coração, para que venhamos, ó Deus, a compreender aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa manhã. E que o Senhor nos ajude, Pai, para que, não apenas lendo a Tua palavra, mas meditando sobre ela, deixando o nosso coração ser trabalhado pelo Teu Santo Espírito, nós venhamos, ó Deus, a caminhar um pouco mais a caminhada da fé. Nós venhamos avançar um pouco mais. Nós venhamos, ó Deus, a Te louvar, porque a Tua bondade é infinita. Nós venhamos, ó Deus, a ser um pouco mais parecidos com Jesus, o nosso Senhor. Para a glória dEle, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e para o nosso bem. Assim oramos, ó Deus. Amém, Senhor. Querido irmão, não sei como é que você se sente, mas a realidade é que muitas vezes nós ficamos muito espantados quando alguém que é, por exemplo, um pregador muito famoso, muito conhecido, quando esse pregador vem a cair. Traz escândalo, traz um certo temor, traz aquela pergunta, como é que isso pode acontecer? Outras vezes, quando não é alguém tão afamado assim, mas é alguém próximo a nós, do nosso convívio, e alguém que a gente conhece, né, que sabe que é um crente daqueles santos mesmo, aquele trabalhador do reino, está sempre presente na igreja, e aí, de repente, vem aquela bomba na nossa vida, e aí a gente fala, mas fulano, puxa vida, como é que pode acontecer? Alguém tão dedicado, alguém tão vivo na igreja, eu não acredito que possa ser dessa forma. Conta essa história de novo. Às vezes, irmãos, a gente observa pessoas que caminhavam conosco, que a gente não depositava tanta expectativa assim, mas que também provocam um certo espanto quando ficamos sabendo de uma dificuldade,
quando a pessoa compartilha conosco que tem fraqueza em uma área da sua vida. Mas eu gostaria de pensar com você também, se talvez não fosse razoável a gente observar se isso acontecesse com a minha vida, com a sua vida, e uma outra pessoa estivesse olhando para nós nesse viés. Ao invés da gente projetar sobre o outro, a gente ter sobre nós a projeção de que alguém nos encara com essa visão, com esse respeito, com esse olhar de admiração. E por vezes, quando a gente dá uma fraquejada, a gente fica pensando, se isso viesse à tona, será que a igreja teria amor, piedade, teria paciência comigo? Pecados pesados, irmãos, daqueles que a gente não gosta nem de falar. Mas também pecados, digamos, apenas surpreendentes. Por exemplo, alguém que fala alguma coisa que eu não gosto. Alguém que brigou com outro alguém da igreja, você pensa assim, mas fulano, tão pacato. Alguém que foi pego, que está endividado. E aí, por cargas d'água, aquela conta do Serasa que tinha um endereço específico ficou sabida por você. E você se espanta. Mais ainda, querido irmão, às vezes alguém que não foi te visitar e você se escandaliza com isso. Ou alguém que brigou com o cônjuge, estão passando por uma crise. E às vezes a gente só tem a dizer, puxa, eu não esperava isso desse irmão. Às vezes alguém que diz, eu não esperava tal atitude dessa igreja, uma igreja tão séria, uma igreja que é tão bem falada, eu não podia imaginar que aqueles irmãos ali, passando pela rua, não me reconhecessem. Não esperava, não podia imaginar. Quando nós, irmãos, somos os alvos das falas, das expectativas, é comum a gente ter aquele palavreado. Não olhe para mim, eu sou pecador, viu? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou, como a gente tem visto muito nesses últimos dias, as pessoas dizem, eu tenho as minhas falhas, sim, eu sou extremamente pecador. Mas com isso, irmãos, a gente vai prosseguindo e vendo alguém dizer assim, não, eu não julgo ninguém, porque eu sei das minhas falhas. Será? Será que não julga mesmo? Será que nós não estamos muitas vezes imersos num mar de comparações em que eu me sinto superior ao outro irmão, à irmã? Às vezes procuro agir até como um santarrão para que ninguém descubra a face oculta, né, que demonstra de fato quem eu sou. E aí, quando a gente se percebe, irmãos, a gente vai observando nesses nossos tempos, olhamos para algumas situações que vão se tornando normais. Não deveriam, mas acabam se tornando comuns dentro da igreja. Uma simples, para que você tenha um gatilho puxado aí para pensar comigo, é quando a gente se acha no direito de não perdoar alguém. Porque esse alguém foi tão mal, foi tão abusivo, passou tanto dos limites, não entra mais na minha conta de ser alguém perdoador, ser alguém que estende a mão. Será que nós podemos aprender alguma coisa sobre isso, irmãos, com o texto que nós lemos e com esse testemunho que o apóstolo Paulo dá sobre a vida dele? Será que nós podemos entender, irmãos, que quando a gente para analisar situações que acontecem conosco, ou com alguém perto de nós, ou com um grandão desses televangelistas, alguém que a gente acha que está acima do bem e do mal, será que às vezes a gente para pensar que pode estar acontecendo algo que acontece a todos, algo, por exemplo, como uma guerra incessante dentro da pessoa, e que nessa guerra cabe buscar um sustento e um fortalecimento espiritual, para que, de fato, a nova natureza, a natureza espiritual, o novo homem ou a nova mulher vença essa guerra,
que é de fato um crescimento em santificação? Será que nós podemos ver isso e aprender isso nesse texto, nessa manhã? Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia para a gente caminhar um pouquinho, entendendo esse texto e tirando algumas lições preciosas para a nossa vida. O apóstolo Paulo, irmãos, está num período da carta de Romanos aqui, onde ele discorre sobre os benefícios da justificação pela fé. Paulo vai expor em 12 capítulos essa questão no livro de Romanos. Mas se você voltar à página da sua Bíblia, aí, até o capítulo de número 5, você começa a perceber, quando vai lendo, né, e você pode fazer essa leitura com mais calma depois, a partir do capítulo 5, Paulo vai começar a falar de alguns efeitos, algumas consequências, algumas implicações de sermos salvos, ou, de acordo com a expressão que ele usa aqui, justificados através da fé. O que é alguém justificado? Essa expressão tem a ver com uma pessoa não ser um justo por essência. Ele não é alguém que naturalmente é capaz de ser justo, de ser santo nas suas escolhas, de ser assertivo de forma correta no que ele deve fazer, mas ele é encarado como alguém justo. Justificação é um ato de Deus sobre as nossas vidas, no momento em que nós cremos em Jesus como Senhor, Salvador, aquele que morre por nós na cruz, aquele que paga os nossos pecados. Então o Senhor, num ato jurídico, num ato penal, o Senhor imputa, Ele coloca sobre nós a chancela de justificados. Por essência você não poderia ser salvo, mas eu declaro salvo por conta de você crer no meu Filho, na sua obra naquela cruz. Você se torna então um justificado. Se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 5, versículo de número 1, então Paulo vai dizer assim: justificados, então, mediante a fé, a primeira questão que ele começa a trabalhar é que nós vamos ter paz com Deus. Nós não seremos mais separados, inimigos do nosso Deus, não seremos aqueles que vão sempre contrários à vontade de Deus, mas por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós começamos a gozar de paz, passamos a gozar de fato de liberdade de acesso, de ter exultação, esperança ancorada em Cristo Jesus. Isso ele vai dizer no capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 11. Uma segunda consequência, querido irmão, é que ele vai mostrar a partir do versículo 12 do capítulo 5, que se em Adão todos nós somos pecadores, em Cristo todos aqueles que são chamados por Deus, que conseguem confessar Jesus, agora obtêm salvação. Se a nossa antiga identidade em Adão é de pecador, a nossa nova identidade em Jesus Cristo é de justificado, de salvo, de alguém que pode desfrutar dessas benécias. No capítulo de número 6, irmãos, falando de justificação pela fé, a partir do versículo de número 1 até o versículo 14, é como se Paulo vai fazer, como se ele fizesse aquela pergunta: eu e você que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Os primeiros 14 versículos do capítulo 6, ele vai discorrer sobre isso. Nós podemos, justificados pela fé, ser livres do pecado, dos efeitos do pecado. Nós podemos ser libertos a cada dia do pecado. E a partir do versículo 15 até o versículo 23 do capítulo 6, ele vai fazer uma grande pergunta: quem é o mestre da sua vida? É o pecado ou o Senhor Deus Todo-Poderoso? A tônica, irmãos, do capítulo de número 6, começa no versículo 1, dizendo: olha, nós vamos permanecer dessa forma, nós vamos ter nossa vida mudada. Alguns fatos históricos é que muitos, entendendo a questão da salvação pela graça de uma forma equivocada, eles defendem que quanto mais você peca, mais graça vai haver. Será que é assim que a Bíblia diz? Houve um bispo chamado Rasputin que defendeu isso, e diante do imperador ele dizia: não, pode pecar, porque quanto mais você pecar, mais você vai ter graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E às vezes, irmãos, tem muito crente que cai nessa conversa,
que cai nesse tipo de interpretação errônea da palavra de Deus, e nós precisamos estar atentos nisso. Livres do pecado, feitos servos de Deus, o benefício então que vai nos conduzindo à santidade, o fruto, a vida eterna. Porque, versículo 23, salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, irmãos, no capítulo de número 7, esse capítulo que nós vamos trabalhar um pedacinho dele, como justificação pela fé, e como consequência disso, você vai ver no capítulo 7, dos versículos de 1 a 6, que ela produz fruto de liberdade, liberdade da lei. Nós aprendemos com a lei o que é pecado. Paulo diz que ele não saberia o que é cobiça se alguém não informasse para ele que ele não deveria cobiçar. Muitas vezes, irmãos, quando nós estamos chegando a Cristo Jesus, a nossa condição é que a gente está apaixonado, a gente está sentindo aquela alegria da nova vida no Senhor, mas nós ainda não entendemos um processo de santidade que nós devemos evoluir nele continuamente. E daí você vai estudando, você participa dos cultos, dia de quarta-feira, vê as exposições dos 10 mandamentos, e você vai tendo a percepção, então isso eu deveria observar na minha vida? Sim, eu deveria observar. Essa questão, então Deus trata isso dessa forma? Sim, Deus trata assim, então eu preciso aprender e ter, de fato, minha vida sendo mudada, sendo cada vez mais calibrada, sendo moldada ao caráter de Jesus. E Paulo vai falando isso, porque isso vai nos mostrando o quanto nós estamos tendo o nosso coração, a nossa vida envolvida pelo Espírito do Senhor. E ele fala isso nesses 6 primeiros versículos do capítulo 7. Depois ele vai fazer um grande arrazoado, irmãos, que a gente precisaria de um bom tempo para trabalhar nos versículos seguintes. Mas de repente, falando sobre a lei, falando sobre a graça, falando sobre a questão de nós aprendermos a viver dia após dia, morrendo para o pecado e ao mesmo tempo entendendo que nós só podemos cumprir a lei do Senhor pela graça e pela obra de Jesus em nós, Paulo vai e para e começa a falar de uma questão dele, pessoal dele. Ele está expondo uma questão teológica um tanto quanto complexa, mas aí ele começa a fazer como se fosse uma digressão, ele começa a falar, olha, isso acontece comigo, isso acontece na minha vida. E aí nós chegamos então ao versículo de número 14, quando ele começa a dizer, olha, nós sabemos, e ele está falando para ele e a igreja ali de Roma, nós sabemos que a lei em si, ela é boa porque ela nos mostra o que é correto e o que não é correto, onde nós devemos andar e onde nós não devemos andar. Então ele diz, sabemos que a lei é espiritual, ela vem de cima, vem do Senhor. Mas eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E Paulo começa então, irmãos, a falar da grande guerra, da grande disputa, da dificuldade que ele encontra em vivenciar a fé e ao mesmo tempo passando pelas lutas internas que o acometem. E a partir daqui eu gostaria de meditar com você, querido irmão, irmã, nessa questão. Uma guerra entre duas leis, uma guerra entre duas naturezas, uma guerra entre duas situações que convivem constantemente dentro de nós, dentro da nossa vida, dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Muitas vezes nós pensamos que não é assim, mas o fato é que nós vamos descobrindo com essa leitura que de fato isso é muito presente e nós precisamos atentar para isso. A primeira questão que eu gostaria que você olhasse ainda como uma parte introdutória é, quando você ouviu a leitura, Romanos 7, de 14 a 25, como é que seria essa pessoa que está sendo descrita aqui? Será que Paulo está falando de uma pessoa que não foi convertida? Alguém que ouve, que sabe o que é certo ou o que é errado, porque ouviu uma exposição da lei, mas não consegue cumprir aquilo ali, tropeça, cai.
Será que é uma pessoa que então não foi regenerada, não teve sobre si a imputação da justificação, não foi salvo de verdade? Como alguém que às vezes nós vimos conviver na igreja com a gente durante um tempo, mas você observa a pessoa, esse é notório, é flagrante, a pessoa quer caminhar, se esforça, mas você está vendo que constantemente está tomando tropeção, e aí, dentro da sua imaginação, da sua mente, você diz: fulano ainda não foi convertido, ainda não foi regenerado. Será que Paulo está falando, talvez, irmãos, de um crente imaturo? Alguém que já conheceu Jesus, alguém que de fato foi salvo no Senhor, mas não avança, não progride, não vai para frente. É aquele irmão que, se você lembrar dos escritos, por exemplo, da carta aos Hebreus, aquele que o autor diz assim: eu tive que dar leite para vocês, porque vocês não avançam. Eu queria falar de coisas mais aprofundadas, mais difíceis, mas a gente tem que sempre que voltar no beabá, sempre no leitinho, porque vocês têm agido como bebês espirituais. Será que é esse tipo de pessoa que Paulo está mencionando aqui? Ou, como a gente leu e a gente sabe, será que Paulo está mostrando que ele próprio, Paulo, um crente, e mais ainda, o crente em geral, está vivendo sempre essa briga dentro de si, essa guerra dentro de si? E aqui Paulo, então, está trabalhando algo que nos coloca, eu e você, nessa caminhada com ele. Paulo está ensinando, irmãos, que essa luta espiritual, ela faz parte, ela prossegue na vida do cristão até o dia em que ele vai ser chamado para a glória. Continuamente nós estamos nessa luta. E eu quero mostrar para você que não é apenas Paulo que está falando, mas outros que nós, ao lermos a palavra do Senhor, nós julgamos e vemos que são pessoas dignas da nossa admiração, mas que mesmo assim se reconhecem como grandes pecadores diante do Senhor. Você não vai precisar abrir o texto, porque eu vou citar gente que você conhece. Você se lembra de Jó? A maioria aqui se lembra, né? Jó, ele mesmo, um paradigma de virtude, alguém que sacrificava continuamente diante de Deus por interceder pelos seus filhos. Alguém que, quando o próprio diabo foi estar na presença de Deus para acusá-lo, o Senhor defendeu Jó. No entanto, querido irmão, quando a gente observa Jó 42, versículo 6, ele diz assim: abomino-me e arrependo-me no pó e na cinza. Aquele mesmo Jó que lá atrás, no início da sua caminhada, um homem tão digno, um homem tão nobre nas suas atitudes, quando ele vai conhecendo e caminhando e amadurecendo com Deus, o que ele começa é se observar e ver o quão distante ele estava do padrão estipulado por Deus para alguém que se chegasse ao próprio Deus. Todos nós aqui conhecemos Daniel, amém? Grande profeta Daniel, alguém, irmãos, que é um herói, que nós lemos e nos admiramos da experiência daquele homem. Daniel, que foi o segundo da Babilônia, era o chefe de todos os bruxos, todos os sátrapas, todos eles tinham que bater continência para Daniel, porque ele, de fato, abaixo do rei, somente Daniel tinha toda a autoridade naquele reino. No entanto, Daniel, diante de Deus, quando estava orando, no capítulo de número 9, ele diz assim: Senhor, temos pecado e cometido erros, estamos cobertos de vergonha por conta de nossos pecados contra ti. E Daniel tinha plena convicção, irmãos, do quanto o padrão elevado de Deus, muitas vezes era quebrado, era frustrado na vida dele e dos israelitas. Ele, Daniel, tinha realmente a visão do que acontecia. E numa das suas expressões ele diz assim: Senhor, a nós cabe o corar de vergonha. Quando que a gente fica corado de vergonha, irmãos? Quando a gente se percebe realmente indigno de alguma coisa. Quando a gente sabe que a gente está acuado, não tem para onde correr, a gente só pode abaixar a nossa cabeça e dizer: é verdade, falhei, eu vacilei. Mas mais um para que a gente possa caminhar um pouco mais.
talvez um rei entre os profetas, Isaías. Todos nós conhecemos Isaías, não é verdade? Todos nós já ouvimos pregações, palavras de Isaías. Isaías, aquele mesmo que 700 anos prenunciou a vinda daquele menino. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E ele expõe aqueles nomes maravilhosos que vão descrever a figura do Salvador. Isaías teve essa visão e teve outras. Isaías, o autor dos Cânticos do Servo, onde ele descreve Jesus com uma profundidade enorme. Mas Isaías, irmãos, quando viu de fato a presença do Senhor, ele disse: ai de mim, porque eu estou arruinado, sou um homem de lábios impuros. E a gente pode ver então que o profeta, aquele que foi chamado por Deus para falar, muitas vezes se viu acusado pelo seu coração por aquilo que ele falava. Ele mesmo, Paulo, voltando ao nosso texto, irmãos, ele aqui, quando escreve aos Romanos, ele está num período de grande maturidade. Esses dados, quando a gente observa os estudiosos falando do apóstolo, a gente pode perceber um pouquinho de quem é que está escrevendo nesse momento aqui para nós. Paulo se converte no ano 36 da era cristã. Ele, quando você vê lá em Atos capítulo 9, tem uma grande experiência com Cristo no caminho de Damasco. Depois disso ele passa 3 anos naquela cidade, sendo instruído, orando, experimentando e testemunhando o Evangelho. Ele, ao longo do tempo passando, sofreu discriminação por conta das lideranças cristãs. E ele escreve isso em 2 Coríntios, no capítulo de número 11. Paulo, quando escreveu esse texto que nós lemos de Romanos, ele já tinha realizado 3 viagens missionárias, pregando o Evangelho, plantando igrejas, curando enfermos, libertando cativos espirituais. Ele já havia estado em Jerusalém com os líderes do colégio apostólico por 4 vezes, numa delas levando ofertas para aquela igreja. Atos capítulo 11, versículo 30 vai mostrar isso. Ele participou, isso antes de escrever Romanos, do concílio de Jerusalém, registrado em Atos capítulo de número 15, e ele e Barnabé foram então os responsáveis por levar as decisões daquele concílio lá para os irmãos de Antioquia, juntamente com Judas e Silas. Atos 15, 32 a 35 vai mostrar isso. E até aqui, irmãos, Paulo já havia escrito pelo menos 5 das suas cartas apostólicas. 1 e 2 Tessalonicenses, Gálatas, 1 e 2 aos Coríntios. Quando Paulo escreve Romanos, ele já havia estado com 21 a 22 anos de conversão. Não era um crente novo. Não era aquele Paulo lá do início. 21 a 22 anos de conversão, você vai ver então Romanos sendo escrito no ano 57 ou na primavera do ano 58 da era cristã. Paulo não era um crente imaturo, Paulo não era inexperiente, mas era alguém que estava cada vez mais ciente da condição dele. Era como se a cada tempo que passasse, um espelho espiritual enorme vai refletindo para Paulo o que era a vida dele, mostrando cada vez mais para ele que quanto mais ele avançava em conhecer o Senhor, mais ele vai se vendo como alguém que necessitava mesmo do Senhor. Ao contrário, irmãos, do que às vezes nós observamos, que as pessoas, eu tenho 20 anos nessa igreja, eu tenho 30, eu tenho 50, eu tenho 265 anos de cristão, e aí se arroga disso, a gente vai vendo um apóstolo que quanto mais vai sendo experiente, tanto mais ele vai se humilhando e se mostrando como alguém carente de Jesus. E aqui então, irmãos, se já ficou claro para você que não é alguém inexperiente, que não é alguém que era um falso crente, Paulo então vai nos permitir agora observar essa guerra que acontece entre 2 naturezas, entre 2 leis. Gostaria que você olhasse para a sua Bíblia, para o versículo de número 15. Olha que coisa interessante, quando você percebe então, num primeiro momento, a realidade do conflito.
Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para que você entendesse que, de fato, o verdadeiro cristão convive com essa guerra, irmãos. O versículo de número 15, o texto diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque não faço o que prefiro e sim o que detesto. Eu quero chamar a sua atenção, irmão, irmã, para a expressão de Paulo quando ele diz assim: eu sei que eu erro, eu sei que eu caio, mas eu mesmo não consigo compreender o porquê que isso tudo acontece dentro da minha vida. Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Irmãos, quantas vezes eu e você fazemos alguma coisa que às vezes a gente para e pensa assim: rapaz, eu não sei por que eu fui fazer isso. Não sei por que eu fui falar daquela maneira. Não sei por que eu fiquei com tanta ira naquele momento. Não sei por que eu desprezei tal pessoa. E aqui, irmãos, Paulo é pego naquela ideia assim: eu sei o que eu deveria fazer, mas aí, num descontrole, numa falta de vigilância, numa situação que eu cochilei, eu caí. Às vezes eu achava que estava tão bem, mas eu acabei falhando. Eu me achava que tinha força já para vencer esse pecado, que isso não ia me afetar mais. Eu sempre me vi como que se isso ficasse lá no passado, não pertence mais a mim, mas de repente. E aí a gente se lembra, irmãos, da palavra de Jesus, quando ele diz assim: aquele que pensa estar de pé, vigie, seja vigilante, não dê facilitação. O cristão, meu irmão, minha irmã, ele precisa ser alguém, ele deve ser alguém que se auto-investiga, que se coloca constantemente em observação e busca sempre mensurar, medir a sua caminhada. Esse, irmãos, é um exercício que todo crente precisa fazer para que ele não se engane, para que ele não caia nas suas próprias convicções de que é alguém que está além da conta. Talvez você esteja pensando que eu estou fazendo algum tipo de chamada a que você fique contando bênçãos, não é isso. Mas uma questão que precisa ser muito presente na nossa caminhada é: você pode não saber o dia exato da sua conversão. Você pode não saber qual foi a experiência que gerou a sua conversão. Algumas pessoas têm aquela experiência meio que bombástica. Ela se lembra que estava passando por uma crise, que estava passando por um momento agudo, que estava no meio de um acidente e ali, de repente, houve um clamor e o Senhor operou um milagre. Algumas pessoas têm experiências assim, mas outras não. Outras simplesmente estão caminhando, estão dentro da igreja, estão acompanhando seus pais, irmãos, amigos, enfim. E de uma hora para outra a coisa começa a mexer no pensamento e mudar. A pessoa está num processo de conversão, ela está sendo mudada. O que eu quero chamar a sua atenção, querido irmão, não é para esse ponto inicial, mas é para que você se realmente leia no sentido de pensar assim: o que tem mudado na minha vida ao longo desses últimos tempos? De 12 meses para cá, o que o Senhor operou em mim? O que foi mudado no meu coração? De 1 ano e meio para cá, se você quer uma data mais pandêmica, lá no meio de março a gente começou a vivenciar isso. E de lá para cá, querido irmão, o que você pode falar que mudou? Você há 10 anos atrás, como você era? Mas agora, lendo a Bíblia, vindo à igreja, estando com outros irmãos, conhecendo, fazendo curso, vai em congresso, vai em acampamento, vai em retiro, vai em enterro, vai no festival, vai, sei lá. O que mudou? O que tem mudado? O que tem avançado? Qual a obra que o Senhor está realizando que você pode, ainda que seja só no coração, você dizer assim: Senhor, eu era desse jeito, mas agora... Porque Paulo diz, irmãos, que ele não compreende quando ele age de uma forma que ele não quer agir, e ele sabe que não deveria agir assim. Essa consciência ele tinha clara, mas ele também sabia que por conta dessa guerra, ele não agia como queria agir.
Essa questão de nos avaliarmos, irmãos, de observarmos a nossa vida, não é para que a gente venha se estabelecer orgulhoso, vanglorioso, não é para ter competição. Agora eu sou mais santo que o pastor Pedro Felipe, né? E ele está vindo lá atrás e eu estou aqui. Não é nada disso. A grande questão é para que você se coloque sempre diante de Deus, se perguntando: Senhor, o que precisa melhorar? Como pode ficar melhor? Como eu posso ter mais a Tua presença? Senhor, esse tempo desafiador, como que eu consigo encarar isso cada vez melhor? Mas há um segundo ponto, irmãos, que vai dos versículos 18 a 21, que Paulo indica que ele conhece dentro de si um homem natural. Essa é talvez a primeira questão, o primeiro lado da batalha, a nossa velha natureza, aquilo que é a nossa essência, aquilo que você veio de fábrica, se eu posso usar essa questão. Porque o salmista Davi, no Salmo 51, ele diz assim, que em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, versículo 4. Ou seja, não é a questão do sexo ter sido pecaminoso, mas é a essência. Na geração, ele já herda a questão de uma natureza pecaminosa. É aquela criancinha que, se você solta, ela já vai para enfiar o dedo na tomada. E você tira a mãozinha, vai tomar choque. Ela não entende que vai tomar choque. É a essência. E Paulo diz assim, irmãos, vamos ler. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem nenhum. Ele consegue identificar isso. O querer o bem está em mim, não, porém, o efetuar, o executar, o fazer direitinho. 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Meus irmãos, Paulo se observa totalmente propenso a pecar. É como se ele dissesse, olha, se me deixar solto, caiu a casa. Usando uma linguagem teológica um pouco mais rebuscada, Paulo reconhece ser uma pessoa totalmente depravada, que não há nenhuma área da sua vida que não necessite de uma intervenção do Senhor, de um toque de Jesus, de uma manifestação da graça do Senhor. Não há nenhuma área da sua vida que não seja afetada pelo pecado. Nós já falamos disso em alguns sermões aqui, irmãos. Muitas vezes nós olhamos para alguns hábitos, mas não percebemos o que está no nosso coração, nos nossos desejos. Nessa quarta-feira, na exposição aos 10 mandamentos, foi tratado um mandamento que nem sempre a gente atina, que é a questão de nós não sermos cobiçosos, desejosos, nós não querermos ter o que o outro tem, seja materialmente falando, seja espiritualmente falando, seja nas amizades. E Paulo cita a cobiça falando dessa questão de que a lei manifestou e mostrou isso para ele, irmãos. Paulo mostra então, irmãos, a depravação total humana, afirmando que embora nós consigamos até desejar, eu quero ser bom, eu quero ser melhor, mas a realidade é que eu me reconheço como alguém que de fato não consegue acertar o alvo, eu não consigo de fato chegar aonde eu precisaria chegar. Ele se reconhece, irmãos, um pecador, mas não de uma forma ideal, como aquela que a gente fala às vezes nas nossas rodinhas teológicas, às vezes nas nossas conversas no culto familiar, às vezes quando a gente quer dar um bom exemplo, diz, olha, não faça como eu faço, eu sou um pecador, viu? Faça de um outro jeito, diferente. Nós até mudamos a entonação da nossa voz, mas Paulo diz, de fato, eu preciso de graça, eu preciso ser transformado. Irmãos, essa é a condição que nós obtemos quando nós estamos soltos em nossa própria natureza inicial. Sem Cristo, daí a questão de parecer que ele estava falando de alguém que ainda não conhecia o Senhor. Ou quando nós estamos em Cristo, mas não avançamos num processo de santificação e costumeiramente nós caímos. Ou mesmo avançadamente, quando nós não vigiamos e por vezes nós escorregamos. Aqui nós encontramos grande parte dos cristãos, irmãos, dos dias de Paulo e dos dias de hoje. Muitas vezes nós nos julgamos maduro pelo tempo de casa, mas não observamos o quanto às vezes nós somos feridos
facilmente pelo mau testemunho de alguém. E aqui eu quero entrar em alguma aplicação prática. Quando você não está na igreja por Jesus, você está por conta de pessoas. Se aquela pessoa cai, você cai atrás. A pessoa peca. Alguém que era uma grande liderança na igreja cai no pecado. Alguém que era extremamente amado, eloquente, carismático, amigo, de repente essa pessoa escorrega. Nessas horas você vai ver se você de fato era servo de Jesus ou se você era apenas mais uma cópia de alguém dentro da igreja. Jesus diz, irmãos, que é impossível que não venham os escândalos na igreja. Mas ele também diz, ai daquele por meio de quem vêm esses escândalos. Mas por um outro lado, irmãos, como igreja, todos os dias nós precisamos avaliar se nós estamos seguindo a palavra do Senhor ou se nós estamos seguindo os nossos pastores. Se nós estamos, irmãos, lendo a palavra e dizendo, Espírito Santo, trabalha em mim, muda o meu ser. Ou se nós estamos idealizando, irmãos, e colocando muitas vezes o peso da idolatria sobre uma liderança. Uma irmã que era irmã de oração, e a gente começa a castigar essa irmã todos os dias. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas nem orar por ela nós oramos. E quando vê, muitas vezes a pessoa cai, porque o Senhor não admite competição. O Senhor não admite que haja mais um Senhor na nossa história. Esse é o momento, irmãos, da igreja, porque se nós costumamos cair porque alguém dá mau testemunho, às vezes nós abandonamos a igreja porque a gente escuta alguma coisa que não gosta. Quando alguém fala alguma coisa que te desafia, quando você é contrastado aqui, por exemplo, quando falamos de dízimo. Ah, esse povo só pensa no bolso. Irmão, a igreja funciona com dinheiro, você queria que funcionasse com o quê? O Senhor pode prover? Pode e prover. A estatística, irmãos, de cristãos dizimistas no nosso país é que 4 em cada 10 sustentam as igrejas. 40%. E aí eu te pergunto, como as igrejas vão avançando? Como as igrejas vão pregando o evangelho? Irmãos, vamos jogar a máscara no chão. Muitas vezes nós ficamos admirados. Puxa vida, que glória! O evangelho está chegando lá na Paraíba, lá no Caixa Prego, lá em Bicas, olha só, lá longe. Mas o fato é que o Senhor ordenou que a igreja caminha pelo sustento da própria igreja. E esse Paulo, muitas vezes falando com os irmãos, ele fala, eu vou passar tal época para recolher as ofertas de vocês e levar para aquela igreja que está lá necessitada. E nos nossos dias, irmãos, o mundo tem entrado na igreja e a igreja se escandaliza ao falar de dízimo. É verdade que muitos se aproveitam disso? É verdade. Tem muito picareta na história? Tem. Mas é verdade também, meu irmão, que a palavra é muito clara. E aí você pode se livrar de uma questão que você pensar, ninguém vai passar a perna. E às vezes você acha que você está se sustentando, se segurando, e você na realidade está dizendo, Deus, não é você que me sustenta. Por isso eu não dou dízimo, eu não participo do evangelho. Eu usufruo da igreja, mas deixa que outros façam isso, porque eu sou mais esperto. A gente se escandaliza com esse tipo de discurso, irmãos. Muitas vezes nós nos escandalizamos com o moralismo, irmãos, que vem sobre nós. Mas a gente precisa se lembrar que às vezes nós somos feridos e às vezes somos nós que ferimos. E eu não quero deixar você perder isso. Às vezes você está de um lado e você se escandaliza, mas às vezes é você que está provocando o escândalo. Você precisa atentar contra isso. Há uma guerra dentro do seu interior. Às vezes, irmãos, nós agimos exatamente como o mundo de hoje em dia, porque nós nos negamos a perdoar as pessoas. E quem estabelece se alguém é digno de ser perdoado ou não é o nosso crivo. Eu julgo a outra pessoa dizendo, esse eu não posso perdoar, esse eu não posso estender a mão. No entanto, nós não lemos que o Senhor foi assim conosco.
E continua assim conosco, porque Paulo é um servo, Paulo é um pregador, Paulo está escrevendo na autoridade de um apóstolo, mas ele está se confessando aqui, alguém cair. E eu amo, irmãos, a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não admite outro herói a não ser Jesus. A palavra do Senhor mostra quem era Abraão, mas ela mostra quem era Abraão. Ela mostra quem era Davi, mas mostra quem era o Davi também. E assim, com todos os chamados heróis, nós vamos vendo que eles só foram o que foram pela graça do Senhor. E aí, querido, se a gente percebe que há esse adversário, há um homem carnal, a antiga natureza, se nós identificamos isso, nós precisamos entender que há um outro lado nessa questão. Nós precisamos entender que há, irmãos, uma nova natureza. E essa nova natureza, nos versículos 22 a 24, ela precisa ser fortalecida. É ela que precisa ser alimentada e precisa continuamente ser destacada. Se você observou o versículo de número 22, você vai ver que Paulo descreve uma tensão constante. Há uma briga que não cessa, que não para, entre aquele que compreende, aquele que de fato entende o que deve fazer. Ele diz, no tocante ao homem interior, ao homem espiritual, ao novo homem, no tocante àquele que é justificado pela fé, eu tenho prazer na lei de Deus. Tenho prazer. Querido irmão, irmã, quantas vezes vem um pregador de fora, expõe a palavra de Deus, e você fica maravilhado, como Jesus é bom, como Jesus me ama, como eu posso ser alguém melhor, como o Senhor luta as minhas guerras, como o Senhor me livra do pecado, da doença, Ele sara as minhas feridas. Irmão, tudo isso é muito verdade. Como Jesus de fato é bom. No tocante ao meu interior, eu compreendo isso. Eu quero servir a esse Jesus, eu quero ser um crente, eu quero cada dia andar mais e melhor. Mas olha o que diz o versículo 23, irmãos. E Paulo vai usar uma linguagem que era comum nos dias das antiguidades. Você vai ver isso no Antigo Testamento, em outros textos também. Ele fala dos seus membros, ele fala da sua boca, ele fala dos seus braços, ele fala das suas pernas. A palavra bíblica ela é muito rica em trazer essas ilustrações, porque era o jeito mais simples e mais direto das pessoas compreenderem. A boca fala do que o coração está cheio. Se os seus olhos forem bons, todo o seu interior será bom. Essa era a linguagem. Mas olha o que Paulo diz. Mas eu vejo, antes falando eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros, ou seja, no meu corpo, na minha vida diária, uma outra lei. Uma outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz o que está escrito aí na sua Bíblia, irmão? Prisioneiro da lei do pecado. Então, irmão, se há uma guerra de duas naturezas, duas leis, se eu sei que a natureza é essencial, aquilo que é o meu homem natural, é constantemente quedado ao pecado, está totalmente depravado e carente da graça, a lei que opera no meu novo coração, na minha nova vida, no novo homem, ela precisa a cada dia, irmãos, agir em mim para que eu seja liberto do pecado e dos efeitos do pecado. E aqui cabe, irmãos, reenfatizar essa expressão, ser liberto. Porque muitas vezes, irmãos, nós pensamos que deixar o pecado é alguma coisa que você tomou a decisão hoje, foi um clique, está tudo certo, não peco mais, acabou. Mas no dia a dia a gente sabe que não é assim. No dia a dia, irmãos, a gente sabe que, de fato, se a gente não se policiar, a gente vai ver coisa que não presta. Se a gente não se policiar, a gente vai falar o que vier na nossa mente e fala muita bobagem. Se a gente não se policiar, irmãos, nós vamos nos sentir injustiçados com o dia a dia, com as pessoas, com a vida. Está vendo? Isso que dá. Fui nascer aqui, sou brasileiro, olha o país que eu estou. E a gente amaldiçoa o nosso próprio povo.
Então, irmãos, se nós não tratarmos o pecado como algo de fato que acorrenta, que bota algema na sua vida, e que de fato Cristo nos liberta do pecado, a gente começa a tratar o pecado como aquela história que a gente ensina na escola dominical para as crianças. Porque para a linguagem deles, a gente fala que o pecado é errar o alvo, pecado é quando a gente dá uma escorregadinha, a gente canta o sabão, lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, mas Jesus quer me deixar limpinho. Mas, irmãos, a barra conosco, adultos, é que a gente precisa entender o que é ser algemado. O que é você não conseguir vencer, muitas vezes, seu coração. O que muitas vezes é você disputar com você mesmo e falar assim, como eu queria ser diferente nessa área e eu não consigo. Você precisa de libertação. Eu não estou falando libertação no sentido que nossos irmãos pentecostais e neopentecostais trabalham. Mas eu estou falando no sentido, irmãos, que dia a dia eu preciso trazer a minha mente e meu coração cativos à palavra do Senhor. E dizer, Jesus, se não for o Senhor comigo, eu não vou conseguir obedecer a tua palavra. Se não for o Senhor, Jesus, eu vou odiar esse irmão porque ele pensa diferente de mim. Se não for o Senhor Jesus me conduzindo, eu vou fazer bobagem continuamente. Eu vou tratar mal a minha esposa. Eu vou ser um filho rebelde. Eu vou ser um pai absolutista. Eu vou ser alguém, Senhor, que é indigno do teu nome. E eu vou chegar, Senhor, no que esse homem está dizendo no versículo 24. Miserável homem que sou. Irmãos, a constatação do apóstolo é que, de fato, emocionalmente ele está se quebrantando, ele está se perguntando, quem vai me livrar? E aí, irmãos, é bonito a gente olhar a expressão, porque na sua tradução deve estar escrito desventurado, né? Lembra-se de bem-aventurado, agora olhe para desventurado. Em outras traduções ele diz, eu sou miserável. Miserável é alguém que você olha e você tem que ter misericórdia da pessoa. É necessário uma ação de misericórdia, ou seja, a pessoa está quedada, a pessoa está no chão. Então, o que vai acontecer? Alguém vai tropeçar nela e vai cair, alguém vai pisar, vai para o buraco, vai para a terra mesmo, mas é necessária misericórdia para tirar daquela condição de desventurado, de desfavorecido, de perdido, e se colocar na condição de bem-aventurado, de alguém que foi alcançado, de alguém que o Senhor não imputou a condenação, mas imputou graça, tornando-se um justificado. E ele pergunta então, quem vai me livrar? Quem vai livrar desse corpo de morte, desse peso que eu sinto em mim mesmo? Irmãos, aqui nós chegamos ao ápice dessa condição, porque o apóstolo se vê numa condição de que tem que vir um socorro de fora dele e não de dentro. E aqui entra, irmãos, a questão de que todo crente que vai caminhando, que vai amadurecendo, que vai sendo cuidado, ele sabe que é por Deus que ele está onde está. Ele sabe que ele só chegou aqui hoje, nesse dia, pelo culto ao Senhor, ele só sabe que só chegou aqui porque Deus teve misericórdia dele. Deus soprou no coração dele. Deus o tirou da cama quentinha, confortável e trouxe para ouvir um pregador para ficar buzinando na orelha dele de manhã. E sabe o que é isso, irmão? O versículo 25 vai mostrar que só quando nós nos rendemos continuamente a Jesus, a vitória é concedida de fato. Paulo está mostrando no versículo 25, irmãos, que não há espaço para expressões do tipo assim, eu sou alguém que tem muita fé. Eu sou alguém que eu sou ali, sabe? Paulo está dizendo, como eu sou miserável, como eu sou carente da graça. Se Paulo tivesse aqui nos nossos dias, irmãos, Paulo provavelmente seria aquele crente que todo domingo está no culto. E todo domingo estaria chorando na presença de Deus.
Porque todo domingo ele seria revisitado com a expressão: essa semana eu pisei na bola tantas vezes. Essa semana teve gente me pedindo ajuda e eu virei as costas. Essa semana eu pude ajudar em algumas coisas, mas eu me neguei. Talvez você pense: como é que é isso, pastor? Você lembra que eu te falei, meus irmãos, que Paulo tinha 21, 22 anos quando escreve esse texto? Sabe o que já tinha acontecido? Depois daquele concílio em Jerusalém, Paulo e Barnabé brigam. Poxa, dois crentes maduros, mas discutem ferrenhamente por causa de um terceiro. E esse terceiro tinha pisado na bola, abandonou a missão, João Marcos. E Paulo briga com Barnabé. Paulo demonstra que ele não tolerava um desistente. Os jovens, eu acho que já fizeram alguns estudos aí sobre temperamento, né? O irmão Paulo era um colérico. E não tolerava quem desistisse da missão. Em outros textos você vai vendo isso. E João Marcos deixou a missão e Paulo, então, não tem perdão, não vai mais. 10 anos depois de escrever essa carta, Paulo anuncia que havia perdoado João Marcos e que ele era útil para o ministério. Ele está escrevendo 2 Timóteo. Irmãos, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele mostra que muitas vezes ele era magoado com o tipo de visão que os crentes tinham dele. E ele escreve mostrando que as pessoas falavam dele, e ele sabia disso. E ele diz assim: a figura que eles fazem de mim é de que eu sou alguém desprezível, as minhas palavras não são boas, porque Paulo parecia ter uma dificuldade com fala, algum tipo de gagueira, alguma coisa assim. E Paulo pregava, irmãos, lendo, porque tinha um certo problema de vista. Então você imagina alguém que quando vai pregar para as pessoas está lendo ali, a figura difícil de falar, parecia que na sua exposição física era alguém que não era tão bem visto assim, como alguém bonito, alguma coisa assim. Então ele escreve, olha, a figura, eles dizem, é de alguém desprezível, mas quando escreve é barra pesada. Então as letras de Paulo eram muito admiradas. Mas ele sabia como é que as pessoas o viam. Ele teve aquela dificuldade lá com João Marcos. Ele sabia detectar, irmãos, o que estava acontecendo. E nós vemos um homem que, ao tempo todo, lutando com essas coisas, ele se colocava: Deus, quem vai me livrar dessa tristeza? Quem vai me livrar de ser assim? Quem vai me fazer andar? E o versículo 25, então, mostra, irmãos, 3 questões lindas que nós podemos aprender. Olha para a sua Bíblia. Ainda no começo, ele vai dizer assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, a resposta para a pergunta feita no versículo 24 é que Jesus dá livramento a Paulo. Ele estava perguntando: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me tirar do peso do pecado? Ele diz: graças a Deus, porque Jesus faz isso. A segunda questão, irmãos, do versículo 25, é que como Jesus age, e como Jesus agia em Paulo e age na vida do crente hoje, Jesus opera na nossa vontade. Jesus começa a quebrar em nós o desejo ávido, descontrolado, e começa a nos dar domínio próprio, começa a nos dar entendimento. Jesus começa a pôr freio, dizer: para, aqui tem que parar. Para de falar, para de fazer isso. Você tem que ir aprendendo a se segurar, mas Ele age em nós, irmãos. Guarda esse texto aí e olha Filipenses, o próprio Paulo escrevendo, Filipenses 1:6. Quando ele começa a falar com aqueles irmãos de Filipos: olha, aquele que começou a boa obra em vocês, Ele vai concluir essa obra. Ou seja, quando nós somos justificados, é um ato soberano de Deus sobre nós, mas o processo de santificação acontece, irmãos, porque Deus continua agindo e agindo e agindo em nós. E é isso que nós buscamos sempre. Mas ainda em Filipenses capítulo 2, versículo de número 13, há o fechamento então desse ponto, quando ele diz assim, que Deus é aquele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Ou seja,
Deus transforma o meu coração, transforma a minha vontade. Deus é capaz de cortar desejos pecaminosos. Deus é capaz, irmãos, de trabalhar com a minha mente, para o meu coração, para que eu comece a ter a língua dominada, a mente, os olhos, as mãos. Deus vai mudando a minha vontade. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, eu sou escravo da lei de quem agora que ele diz aqui? De Deus. Mas há uma última ponto, irmãos, ainda dentro desse versículo 25, que Paulo vai demonstrando que isso é um processo contínuo. Paulo tem 22 anos aqui de caminhada com Cristo e está expondo aquilo para esses irmãos de Roma. Está expondo para a igreja de todos os tempos e chega até nós hoje. E isso traz, irmãos, a questão seguinte: santificação não é uma questão que vem pronta. Santificação é um processo de vida do cristão. E isso nos ajuda em duas coisas, irmãos. Nós precisamos entender que o irmão, quando cai, o grande pregador ou o pequeno, aquele nosso vizinho ou aquele outro que a gente mal conhece na igreja, quando a pessoa cai, é possível que ele seja levantado de novo e retome a sua caminhada. Isso também serve para mim e para você, irmãos, porque muitas vezes nós não temos a paciência, nós não temos um olhar de misericórdia uns para com os outros. E eu e você precisamos aprender que dentro da igreja nós estamos num grande hospital e que cada um de nós carrega as suas feridas e que o Senhor pouco a pouco está colocando topicamente um unguento sobre nós, o bálsamo de Gileade. Mais ainda, querido irmão, se é um processo de vida, nós nunca podemos dizer que chegamos no ápice. Isso é bom porque você nunca vai estar pronto, sempre pode estar passivo de um grande susto. Quando você achava que ninguém te segurava mais na carreira cristã, você estava voando 210 por hora, de repente aparece uma pandemia e você fala: e agora? Você não chegou lá. Então tem aprendizado, tem crescimento, tem mais caminhada. E isso vai nos levar, irmãos, ao que Paulo faz quando ele declara esse versículo. Ele se rende a Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus porque eu não sou Paulo, o teólogo. Eu não sou Paulo que falo vários idiomas. Eu não sou Paulo que já estive em Jerusalém, estive pregando, fui para lá, para cá, eu fiz e aconteci. Eu sou um servo de Cristo Jesus. Jesus é perdoador, irmão, santificador e nos concede regozijo mesmo nas situações em que nos vemos tão falhos. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta e você quer entender o que Jesus faz, você vai ler o capítulo 8 de Romanos na sua casa. Você vai se deparar com textos que você canta aqui na igreja. Quando falamos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquela hora que você está orando e o Espírito está clamando por você, porque você não sabe orar como convém. Eu não sei orar como convém. Você vai ler texto que diz assim: Deus nos ama tanto que nada pode nos separar do seu amor que está em Jesus Cristo. E você canta: quem nos separará? Será poder, será altura, será profundidade? Será fome, nudez, perigo, espada, morte, vida? Quando eu estou nas mãos do Senhor, Ele me segura de tal sorte que nada me separa do seu amor. E eu queria encerrar essa palavra, querido irmão, trazendo para nós um momento de oração. Gostaria que você fechasse um pouco os seus olhos agora e pensasse na sua vida, irmão. Queria te perguntar se você é alguém que tem feito uma certa avaliação da sua caminhada de fé. Há 2 semanas atrás eu estive pregando aqui em Romanos capítulo 12.
E o final daquele capítulo diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E naquela palavra eu terminei trazendo para os irmãos que se é vitória é porque tem que ter luta. Porque não tem vitória sem luta. E hoje eu queria te perguntar se você às vezes tem essa percepção que você está lutando pela fé. Que tem sido de fato uma luta. E por que eu estou perguntando isso? Porque se você não está lutando mais, se você está no piloto automático, e tanto faz, a água está subindo ou está descendo, que para você não muda nada, você precisa rever sua caminhada com Jesus. Se estar aqui na igreja para você é indiferente, você precisa rever se você de fato tem encontrado Cristo e Ele trabalhado contigo. Se você já está numa situação de que estou bem demais, não preciso de nada, está tudo tão tranquilo. Você viu nessa manhã, irmãos, que um apóstolo do calibre de Paulo abriu o coração para aqueles irmãos numa carta dizendo: olha, quem vai me livrando corpo dessa morte? Essa é a primeira questão que eu gostaria que você pensasse, que você colocasse diante de Deus, não é diante de mim. Como é que tem sido sua caminhada no Evangelho? Segunda questão, irmão, irmã, você pode estar passando por muitas dificuldades. E aí eu te pergunto, você tem buscado alento em Jesus? Às vezes as decepções, as amarguras que a gente vai tendo vão criando um calo na nossa mente, no nosso coração. E a gente não perdoa mais ninguém. A gente não tem paciência mais com os outros crentes. A gente vai se tornando legalista e acusador. Será que não é dia da gente rever isso? Pedir ao Senhor que nos dê um coração de verdade, coração de carne, transformado, mudado. Veja, eu não estou aqui te perguntando se você tem trabalhado na obra de Cristo, porque é verdade que muitos trabalham também, mas não têm o coração mais na obra. Estão anestesiados, precisam ser chamados ao Senhor. Talvez seja esse o seu caso, cansado, machucado. Hora de procurar o Senhor para rever isso, ser mudado. E por fim, querido irmão, gostaria de falar com você que está sempre orando, se entregando, buscando o Senhor Jesus. Eu queria te dizer que Deus te renove nessa manhã e que você veja a esperança de que você pode tomar às vezes um tombo, um escorregão, mas o Senhor está do teu lado. Vai continuar fazendo grande obra na sua vida. Você seja renovado nessa manhã em nome de Jesus. Você seja trabalhado em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor às vezes abre, ó Deus, certas frestas em que a gente consegue ver que os grandes heróis que nós lemos na tua palavra são homens e mulheres semelhantes a nós. E que de fato o Senhor, ó Deus, é o grande herói, é o grande transformador. O Senhor é aquele que tem o braço forte que domina todas as coisas. Meu Pai, nessa manhã eu venho orar, ó Deus, te pedindo que o Senhor renove em nós a visão do Senhor. E que o Senhor nos mostre, ó Deus, o quanto nós somos carentes. Que se nós fôssemos deixados à nossa própria sorte, ó Deus, certamente nós falharíamos. Como todos, ó Deus, que nós vimos falhando, nós falharíamos igual ou de forma pior. E obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido paciente, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amado. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor trabalhe conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a te buscar,
a nos entregar, a nos render ao Senhor continuamente, Pai. A não nos colocarmos, ó Deus, em posição de superioridade, acharmos que somos melhores do que outros irmãos, amigos, mas, ó Deus, que nós vejamos que é pela Tua graça que nós estamos aqui, é pelo Teu amor, é pela Tua bênção sobre nós, e isso deve nos levar a ter um coração agradecido, Pai, um coração que de fato Te conhece e se rende ao Senhor. Ó Deus, fortalece os irmãos aqui na igreja, fortalece os irmãos que estão nos seus lares, ó Deus, abençoa a família de cada um. Cuida, Deus, continua fortalecendo, animando o Teu povo. Mas, ó Deus, dá-nos um coração cada vez mais, ó Deus, sensível à Tua voz, que busca santificação, caminhar em santidade, para a glória do Teu nome, ó Deus, e para que a gente melhore a cada dia, para que mais, ó Deus, pessoas possam ser salvas, através de um testemunho, de uma oração, através, ó Deus, do nosso cuidado, através da nossa vida, espelhando Cristo em todas as ações. Muito obrigado por essa manhã, Pai. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero te convidar a ficar de pé, querido irmão, irmã.